Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Nós vamos trazer para vocês uma declaração do ministro Alexandre de Moraes que chega a ser surreal e só agora foi revelada. E mais ainda, os jornalistas da Revista Oeste vão trazer todos os detalhes sobre isso. E este vídeo está imperdível e ao mesmo tempo revelador. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias que estão bem interessantíssimas para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado pelo carinho de hoje vai para Valdomiro Borba, de Goiânia, Goiás. Muito obrigado pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o vídeo de hoje promete. E já vamos começar com essa notícia que chega a ser surreal. É isso mesmo, viu, gente? Moraes diz que golpistas tinham plano para prendê-lo e enforcá-lo. É isso mesmo, só agora, depois de quase um ano, será que ele está fazendo divulgação por causa do dia 8/1, aonde eles pretendem comemorar, e na verdade comemorar nada, né, gente? Porque não tem comemoração aí nenhuma. Temos que lembrar que diante desse ato do dia 8 de janeiro, no qual não concordamos com aqueles vândalos que causaram aquela situação que realmente tem que pagar pelos seus erros, teve uma morte que estava no colo do Estado, que estava em poder do Estado, que foi a morte de Clériston, e nós não podemos esquecer dessa morte. Portanto, nós, patriotas, o povo brasileiro, não temos nada para comemorar. Mas olhem esta notícia que chega a ser surreal. Vejam um pouquinho dessa entrevista e tirem suas próprias conclusões. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, explicou que golpistas do dia 8/1 tinham 3 planos para ele, se tomassem o poder naquele dia. Mas, com alguns questionamentos, Deltan confronta a afirmação de Moraes sobre os planos do dia 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revelou que durante os atos do dia 8 de janeiro existiam planos extremamente violentos contra ele. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também. Um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Ministro, homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Ah, me poupa, né? Depois de um ano? Por que ele não falou isso antes? Já que ele já sabia desse ato. E agora, só agora, quando vai fazer a comemoração do dia 8 de janeiro? Será que é pro povo ter dó? Mas o povo sabe com quem tá lidando, né? Essa pessoa vem agora dizer que havia 3 planos para matá-lo, enforcá-lo, assassiná-lo, prendê-lo e blá, 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 na imprensa amiga, né? Como uma pré-campanha ali para o 8 de janeiro, para um ano do 8 de janeiro de Lula, como um preparativo, uma criação de expectativa. Ora, se ele realmente sabia disso, se ele investigou isso, por que só agora? Por que não antes? Cadê os responsáveis por esse plano mirabolante de assassinar, prender, enforcar um ministro do STF, presidente do TSE?
Ah, é pra boi dormir essa conversinha, né? Eu realmente quero ver as provas. Acabei de colocar aqui a divulgação no meu Twitter do nosso programa e coloquei entre aspas lá, sem provas, porque era isso que a imprensa amiga fazia ao longo de todo o governo Bolsonaro, tudo que o presidente Bolsonaro falava, o ministro Paulo Guedes, o então ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a então ministra Damares, qualquer dos ministros de Bolsonaro, tudo que eles falavam era sem provas, fulano fala não sei o quê. Então agora vamos dizer, né, vamos usar esse bordão da imprensa militante aí e dar vazão para esse sem provas. Sem provas, Alexandre de Moraes vem e diz blá, 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 blá. Eu queria só puxar aqui o tweet do nosso colega de bancada, que amanhã estará conosco aqui, Deltan Dallagnol, colunista da Gazeta do Povo, e que ele levanta algumas perguntas pertinentes que não foram feitas pelo jornal O Globo, pelo jornalista de O Globo, que estavam ali diante de uma autoridade dizendo que descobriu um plano para matá-lo através da prisão e enforcamento, olha isso, e diante dessas revelações, o jornalista ou os jornalistas do Globo não fizeram as seguintes perguntas básicas. Quem planejou matar o senhor ministro? Cadê as provas desse plano? Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR? Foram condenadas nos julgamentos do 8 de janeiro? Por que só agora estamos sabendo que essas pessoas tinham esses planos, que essas pessoas existem? Se o ministro era vítima desses crimes, não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo? São perguntas pertinentes. É óbvio que a militância lulista já está enchendo a timeline do Deltan Dallagnol, dizendo que as perguntas são irrelevantes. Eu acho de extrema relevância, por isso estou trazendo aqui. Outras perguntas. Essas novas informações não colocam o ministro sob suspeição para julgar todos os réus do 8 de janeiro, já que, segundo o entendimento do próprio STF, todos que estavam ali estavam em turba com o único objetivo de dar um golpe de Estado? Peraí, né, gente? Como vai colocar o ministro, o próprio ministro, que se julga que tinha um golpe para ele ser assassinado, para julgar essas pessoas, é lógico que ele vai condenar todo mundo. A pergunta é relevante. Isso não colocaria Alexandre de Moraes em suspeição, longe deste julgamento? Bom, o que parece aí é que isto é um O que me parece, na verdade, é o que disse Cristina Grêmio, que isto era para simplesmente trazer à tona o dia 8 de janeiro e, assim, ajudar Lula nessa comemoração absurda, porque o povo não tem nada para comemorar. E só agora, depois de um ano, essa conversa é o que disse ela, é para boi dormir. Como o ministro responde às críticas de que os réus do 8 de janeiro estão sofrendo abusos judiciais, como violação do juiz natural, ausência de conexão com pessoas com foro privilegiado, o que justificaria os julgamentos no STF, prisões preventivas alongadas, ausência de provas e de individualização de condutas, penas exageradas. Aliás, até hoje o STF não apresentou uma única pessoa com foro privilegiado que tenha participado dos atos do 8 de janeiro, a fim de justificar a conexão com os demais réus sem foro privilegiado. E acrescento, a fim de justificar esses julgamentos que estão sendo feitos no STF, não é o foro adequado, ou para usar o termo que eles próprios usaram em relação à Operação Lava Jato, o foro é incompetente. O Marco é da área jurídica, vai poder explicar melhor isso. Então, as perguntas que o Deltan traz aqui, tem uma série de outras, eu recomendo que a nossa audiência depois veja. Se não estiver achando no tweet do Deltan, na conta do Deltan Dallagnol, eu repostei para a minha conta também. Acho extremamente pertinentes. Ele fala, por exemplo, do caso do Clezão, porque o ministro não apreciou em tempo o pedido de soltura do Clezão, que tinha parecer favorável da PGR. Como responde às críticas de que a demora para decidir acarretou na morte de Clezão? Porque logo após a morte de Clezão, o ministro soltou vários réus presos do 8 de janeiro que também tinham parecer favorável de soltura pela PGR. Isso não é uma prova de que essas pessoas ficaram presas de forma excessiva e ilegal? Quando serão encerrados os inquéritos ilegais que tramitam no Supremo há mais de 5 anos? Como o ministro justifica a existência desses inquéritos após o fim dos prazos legais? Enfim, são inúmeros questionamentos que o Globo não fez. Então eu só posso acreditar na minha visão inicial, quando eu vi essa entrevista, que isso é mais um passo na narrativa de que o 8 de janeiro foi um golpe e mais uma preparação de expectativa para o grande ato de Lula e de seus asseclas no dia 8 de janeiro.
preparem-se, porque o dia 8 de janeiro vai ser um massacre midiático por toda essa mídia esquerdista aqui, extremista de esquerda, por essa mídia lulista que se auto-intitula consórcio de imprensa e que já está dando vazão a essas bravatas, sem provas de um ministro que preside uma corte eleitoral que deixou altas dúvidas no eleitorado e que faz parte de uma corte que está perseguindo pessoas por ideologia política. Tão somente isso, sem provas dos crimes que acusam essas pessoas de cometerem. Muito perigoso isso que aconteceu hoje, foi só o início. O jornal O Globo é uma das várias mídias do consórcio de imprensa que mente descaradamente para ajudar um bandido descondenado a voltar à cena do crime, para usar a frase célebre de Alckmin, quando Alckmin não tinha se rendido ao sistema, não tinha sentado no colo da quadrilha. Gente, aqui Cristina disse tudo. Não precisa nem questionar, ela tem toda a razão. Eles estão querendo fazer um alarde para sim ser sensacional o dia 8 de janeiro, onde eles vão fazer um massacre com todos aqueles patriotas que apoiam Bolsonaro. E falar em quem apoia Bolsonaro, olha esta notícia. Olha o que escreveu Gustavo Gaia em suas redes sociais, no antigo Twitter, o X. Imagine você ter uma vida de estudos, construir uma carreira sólida, passar por um concurso e precisar fugir do seu país por causa da opinião na internet? Essa é a democracia relativa que está acontecendo no Brasil. Hello everyone, I am Ludmila Lins Grillo. I come before the international community as a former judge in my homeland Brazil. Regrettably, I was compelled to leave my country due to the dire consequences of a judicial dictatorship that had taken root. My efforts to expose the unconstitutional inquiry initiated by the Brazilian Supreme Court to target critics of the Supreme Court itself, long before the mass arrests occurred, led to the censorship of all my social media platforms and ultimately result in the loss of my judicial position. I wish to express my profound gratitude to the United States for opening its doors to me and providing a safe haven where I can continue my mission to uphold the principles of justice and defend human rights. It's a privilege to be here, and I am committed to working tirelessly to ensure that the voice of those who suffer under oppressive regimes like the one in Brazil is heard on the global stage. Nunca pensamos viver isso em pleno século XXI no Brasil. Pessoas saindo do Brasil porque estão sendo perseguidas por ter a sua ideologia política. Esta é a democracia relativa de Lula? Foi assim que o amor venceu? While I may be far from my homeland, my spirit remains unwavering in its dedication to the cause of justice and freedom. The support I have received is a testament to the enduring strength of democracy and the importance of international solidarity. Together, we can make a difference, and I look forward to collaborating with the global community to advocate for the rights and liberties of all who face oppression. Gente, infelizmente é isso que estamos vivendo no Brasil. E olhem esta notícia, Bolsonaro publica texto a favor do impeachment de Lula após a exposição da articulação entre Choquei e o governo Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seu canal no X um texto acusando a esquerda de operar o verdadeiro gabinete do ódio, supostamente envolvido em influenciar de forma ilegal as eleições de 2022. A publicação sugere que essa situação poderia resultar no impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT ou na cassação da chapa Lula com Geraldo Alckmin. É isso mesmo que vocês escutaram. Bom dia a todos. Hoje são 4 de janeiro, 6h30 da manhã. Estou aqui na Barra da Tijuca. Tem uma casa aqui do lado, você sabe, na casa famosa. E eu postei na rede Zap agora há pouco uma mensagem que não é minha. É um texto um pouco longo, mas que fala muita coisa. E tem o segundo tempo, segundo o autor, não conheço, mas parabenizo o autor. O que eu peço a vocês que estão na rede? Leiam, se for possível, leiam de novo e repasse.
Nunca o João 8,32 esteve tão presente. E conhecer a verdade vos libertará. Estamos chegando nesse ponto. Agradecemos as pessoas maravilhosas que interessam por isso, pela verdade, se interessam por buscar uma solução para o seu país e, do nada, as coisas vão acontecendo. Muito obrigado a todos, bom dia, até a próxima oportunidade. Bolsonaro tem toda a razão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que estar ciente disso. Precisamos saber da verdade. Não podemos acreditar nesta mídia que está passando pano para a Lula. Portanto, temos que sim prestar atenção nos canais, nas redes sociais, porque aqui no nosso canal nós trazemos a verdade para você. Então já vou pedindo para você dar o seu like, que assim você ajuda o YouTube a entender e compartilhando muito esse vídeo, para que mais pessoas entendam que precisam saber a verdade e fiquem sabendo a verdade que com certeza a mídia não mostra, mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.